Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Para assegurar os direitos de pessoas com 60 anos ou mais, o Brasil precisa construir uma política nacional da pessoa idosa. E a base para a elaboração dessa política consta na Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. A proposta tem os mesmos pilares de toda a política de direitos humanos: comunicação, educação, proteção e cidadania. Em articulação, essas 4 dimensões permitem que idosos tenham assegurada a sua humanidade. O decreto que ratifica o tratado está pronto para ser votado pelo plenário da Câmara, mas aguarda a fila desde 2017. Eu sou William França e é sobre o projeto que ratifica esta convenção que eu converso agora com o presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Aliel Machado, que representa o estado do Paraná pelo PV e que está em seu 3º mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo. Olá, William. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Muito bem. Eu gostaria que o senhor tentasse nos ajudar a entender o que significa esse tratado, o que ele abrange, o que vai trazer para o nosso cotidiano, por favor. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de dignidade. Quando a gente pega especificamente sobre os idosos, nós temos desafios maiores pela particularidade que exige do poder público essa atenção. Pensando nisso, a Convenção Interamericana aprovou, dentro especificamente do direito da pessoa idosa, um documento onde esses países signatários assumem compromissos em todas as áreas de proteção à pessoa idosa. Especificamente no país nós temos uma particularidade. Comparado ao mundo, nós estamos numa linha demográfica onde o país está envelhecendo. Esse foi o resultado que o novo censo trouxe agora, né? Nós temos hoje cerca de 15% da população brasileira com 60 anos ou mais. A gente está falando de mais de 30 milhões de brasileiros. E a perspectiva, a previsão, a projeção é que em 2050 esse número dobre e a gente tenha 30% da população brasileira de pessoas com 60 anos ou mais. E isso nos trará muitos desafios. Já estamos com esses desafios. Em todas essas questões, a aprovação desse tratado é muito importante. E a gente agora tem uma articulação, estamos trabalhando para que ele saia do papel e se torne uma lei, se torne esse tratado em vigor dentro do nosso país. Muito bem. O senhor promoveu há pouco tempo aqui na Câmara um seminário em que debateu essa questão toda, né? Que luz trouxe esse seminário, além dessas questões que o senhor já apontou aqui? O primeiro ponto, nós temos um compromisso mundial e há todo um esforço da população mundial em atenção ao direito da pessoa idosa. Quando o país não ratifica essa convenção, nós perdemos ponto internacionalmente. Então não é apenas a questão do direito da pessoa idosa. O Brasil fica mal visto para fora. O país tem dificuldades em tratar de outros assuntos, em fazer outros tratados. Isso é muito ruim. Do ponto de vista específico do direito da pessoa idosa, infelizmente por uma ignorância do debate político que se afunilou no Brasil nos últimos anos, isso está travado simplesmente pela palavra gênero. Mas a palavra gênero não busca discutir sexualidade, ela apenas faz uma expressão específica sobre o gênero, mulher e homem, dentro do direito que a pessoa idosa, tanto homem quanto mulher, tem, as políticas públicas que devem ser realizadas sem preconceito em todas as áreas, independente de opção sexual ou qualquer outra situação, mas tratando do ser humano. E essa ignorância fez com que nós tivéssemos o travamento da aprovação apenas por uma única palavra da aprovação desse tratado. É por isso que está desde 2017 esperando para aprovar no plenário? No plenário da Câmara dos Deputados. Nós temos uma preocupação muito grande. O Brasil é o único país que ainda não aprovou. Nós temos uma preocupação muito grande porque nós não temos como alterar esse texto, porque se trata de um tratado internacional. Nós temos prejuízos graves em relação a isso. O avanço nas políticas públicas, onde poderíamos exigir em diversos órgãos de governo e ações onde se fortaleceria muito mais com a aprovação, porque seria um compromisso de um tratado internacional, acaba sendo travado. Então o debate que nós fizemos com os especialistas foi para mostrar aos nobres parlamentares o trabalho da comissão, já que ele já foi aprovado na comissão, na nossa comissão já teve aprovado essa convenção, em outras comissões da casa também. Estou trabalhando bastante com o presidente Arthur Lira e a ideia era tirar
esse debate que não trazia nenhum tipo de benefício, era um debate infundado, que infelizmente a ignorância perpetuou, fez com que nós tivéssemos esse retrocesso e esse atraso nessa apreciação da proposta. O senhor falou que com o destravamento, com a eventual aprovação desse tratado, ele ainda vai ter que passar no Senado, né? E vão mudar algumas coisas e políticas públicas podem ser melhoradas. O senhor poderia dar alguns exemplos do que pode ser melhor para a população se a gente começar a enxergar isso dentro dessas regras universais? O poder público tem que estabelecer prioridades. As prioridades no poder público se dão pelas pautas que vencem as eleições ou pelas regras que são colocadas em lei. O tratado, ele traz obrigações específicas em relação ao direito da pessoa idosa, que precisa ser vista não como um objeto. É um ser humano em um momento da vida que precisa de uma atenção especial. Quando você vai definir políticas públicas em todas as áreas, nós temos dentro desse tratado garantias de que o poder público terá que responder pelo tratado e dar a devida atenção. E o idoso está em todas as áreas. Se nós formos pensar, por exemplo, política habitacional, as pessoas e o governo pensam que o idoso não consegue ter a linha de financiamento porque o banco não aceita, porque ele não tem o mesmo período para financiamento e a idade impede ele de ter uma moradia digna. Quando é feita uma política pública sobre saúde, o idoso é prejudicado porque ele não consegue ter acesso a um plano de saúde, porque para ele a situação é muito mais grave. Quando se trata de trabalho, quando se trata de educação, acesso à educação, à universidade, então em todas as áreas nós teremos um avanço muito maior, porque cada uma dessas áreas de políticas públicas, cada ministério, cada ação governamental terá que pensar dentro das suas diretrizes de trabalho, dentro das suas convenções, dentro dos planos de trabalho, a política específica em atendimento, em cuidado aos direitos humanos da pessoa idosa. A nossa ideia é chamar esse debate como prioridade, dar luz a um problema grave que nós vamos ter daqui para frente com o aumento do número de pessoas idosas. Eu digo um problema porque isso exige políticas públicas e um pensamento e uma atenção especial que hoje, infelizmente, não é dado a devida atenção. Existem programas, ações, nós temos uma preocupação do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, e a gente precisa ter esse cuidado. Sem contar os avanços que nós temos hoje na área de tecnologia, nas novas ações de mercado de trabalho, e que o idoso também acaba sofrendo bastante, em diversas áreas, inclusive em algumas desses sofrimentos em forma de violência, o que nos preocupa bastante. Isso também implica na destinação de um orçamento para isso, tem um impacto também na elaboração do orçamento da União, não é? Com certeza, porque quando o Ministério vai elaborar uma política pública custa recurso. Se nós tivermos a garantia que vai ter essa atenção especial na educação, na saúde, no trabalho, no esporte, na assistência social, nós teremos uma atenção e um custo do governo em relação às despesas orçamentárias focadas em atender quem precisa, quem tanto fez, quem carregou o nosso país. É boa a informação de que nós estamos envelhecendo, que a qualidade de vida das pessoas tem uma tendência de melhora, que a expectativa de vida das pessoas está aumentando. Com isso vem as responsabilidades. E é muito triste nós olharmos hoje o sofrimento de qualquer pessoa, mas quando esse sofrimento é atribuído a uma criança, a um idoso, a uma pessoa com uma deficiência, ele é muito mais grave, porque essas pessoas têm menos condições de se defender. E é preciso que o poder público atue para cuidar e olhar de maneira diferenciada para quem é diferente. Muito bem. Deputado Aliel Machado, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. William, eu que agradeço a TV Câmara, a TV da Cidadania, e aproveito essa oportunidade para chamar a atenção de todos que nos acompanham. Um número alarmante está nos preocupando. De janeiro a maio de 2023, infelizmente nós tivemos um aumento de mais de 100% nas denúncias em relação à violência contra a pessoa idosa. Primeiro ponto, denuncie. É importante que nós tenhamos a denúncia, mas olhar que um número é tão grave como esse nos chama atenção. A maioria da violência contra os nossos idosos acontece dentro de casa. Um filho, um neto, um companheiro, uma companheira. É muito importante que todos nos atemos a isso, que sejam feitas denúncias e que cuidemos
de quem cuidou da gente. Muito obrigado, William. Obrigado eu. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema sobre o qual conversamos aqui? Ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.